médico aqui sobre a questão da vacinação, que você tem muita preocupação. É ótimo assunto. Com a questão da vacinação do Covid. A gente não está falando que a vacina não é boa, não. A vacina foi muito importante. É o que salvou, né? Basta você ver os números, né? De internações que a gente tinha. E aí, consequentemente, o grande número de mortes. E depois da vacinação, isso caiu, né? Mas eu fico muito preocupado ainda com a vacinação das crianças. Porque lá no começo, quando surgiu essa pandemia, lá no primeiro ano foi 2020, não é? Final de 19, né? Final de 19, aí 2020 chegou aqui no Brasil e tal. Chegou aqui. O Brasil chegou depois do Carnaval. Combinou, depois do Carnaval a gente... Pandemia. O Carnaval, né? Então, aí foi exatamente depois teve a pandemia. Mas assim, lá no começo falavam que não, criança é imune. O Covid não pega em criança, ou não é tão grave quanto é num adulto, ou numa pessoa idosa, né? Como é que ficou isso aí? Na realidade, assim, primeira coisa, eu quero me colocar aqui não como um anti-vacina, não é isso, e nem como negacionista, porque isso virou moda, né? Agora todo mundo é negacionista, anti-vacina, você não pode debater mais. Tem coisas que viraram assim, ou você é do lado de lá ou do lado de cá, aí você você é rotulado. Eu acho que está faltando debate. Né? O que a gente precisa? A gente precisa pegar grupos que veem a vacina como, né, uma solução e prioridade em tudo, e aquele grupo que tem uma preocupação de não se vacinar por se vacinar. E eu acho que a partir desse debate é que a coisa tem que ser montada. E hoje, infelizmente, por uma polarização, a gente perdeu a questão do debate científico. A gente não tem mais isso. Né? Então tem um grupo lá que é a favor, o grupo contra, acabou, pronto. Então tá tudo assim, eu sou azul e eu sou vermelho. Então não se tem... Não tem um meio termo, não tem um bom senso. Então assim, o que acontece? A gente sabe, né, pela experiência toda vivida nesse período, é que as crianças acometidas, elas não desenvolvem formas graves de doença. Né? É lógico que as crianças que têm algumas comorbidades podem ter casos graves. A gente não é cego e a gente não pode deixar de falar isso. Agora, a minha preocupação hoje é com a nossa liberdade de escolha. É você poder falar, olha, eu quero e eu não quero. Você hoje incluir uma vacina no Programa Nacional de Imunização que se torna obrigatória, o que significa isso? Que você vai ter que vacinar seus filhos a partir de 3 anos de idade. Aquele que não é vacinado, ele não vai ter acesso à escola, ele não vai ter acesso aos locais públicos, ele não vai ter acesso a quem depende do Bolsa Brasil e Bolsa disso. Quer dizer, então isso é você cercear a sua liberdade. Se você não quer vacinar, é uma opção sua, né, como pai, né, e como mãe, e chegar, eu tenho medo, eu não acredito, a criança, se pegar um Covid, ela vai ter uma forma leve, não vai ter uma complicação maior. Então, assim, e você hoje, a pandemia trouxe muita coisa boa para a gente, sabia? A pandemia, ela desmascarou tanta coisa. Eu falo aqui da parte em que eu vivo, que são as questões das sociedades médicas. O que acontece hoje? Vem uma sociedade e define, assim, dá uma nota dizendo, olha, as crianças têm que ser vacinadas a partir de 3 anos de idade. E aí, você colocou aí, com a mídia social, com as coisas, as pessoas começam a investigar todo mundo. Não adianta mais você se esconder. E aí você vai ver que todos esses que estão à frente da sociedade, eles têm conflito de interesse. São pessoas ou que estão lucrando com alguma coisa com relação ao que está acontecendo, são pessoas que estão recebendo alguma coisa de grandes farmacêuticas, entendeu? Então, assim, até a saúde, a medicina, a coisa virou um negócio. Balcão. É um absurdo a gente estar aqui hoje falando um negócio desse. Isso, para mim, é dolorido, entendeu? Então, assim, mas a gente tem que entender, a gente tem que enxergar esse mundo de uma forma ampla. A gente não pode só ficar com o que a mídia está passando para a gente, o que está sendo colocado na cabeça para a gente. A gente tem que começar a dar uma pesquisada. Né? E vacina hoje para criança é um absurdo. Eu vou ser sincero com vocês. Hoje fazer isso é um crime. Tá? Não sou negacionista, não sou antivacina, deixar claro para vocês aqui. Tem vacinas e vacinas. Você pegar uma vacina que ainda é experimental, que ainda não terminou todas as suas fases, e fazer isso em grupos que não têm uma mortalidade, né, grande, que se justifique, isso é um absurdo. Tá? Existem os riscos, existem os riscos. Tá? Você acha que
digamos, você falou de 3 anos e tal, você acha que hoje para vacinar seria mais os adultos? Eu acho que só os adultos. Hoje eu não vacinaria só aqueles que têm comorbidade, nem só os adultos. Entendeu? Os jovens não precisam ser vacinados, as crianças não deveriam ser vacinadas. A partir de 18 anos, você acha que... Dependendo se for necessário. Eu acho que tem que ter uma seleção de pessoas. Entendeu? A pessoa tem uma doença que pode complicar se pegar for contaminado pelo SARS-CoV-2. Comorbidade, beleza. Mas de idade, você não tem uma noção? Se fosse o senhor... Qual é o grupo que mais teve complicação? É o grupo que está de 35 a 65 anos e os idosos. Então seriam os adultos. Os adultos acima de 30 anos, 35. Anos, entendeu? Acho que fora isso. A não ser que tenha um cara obeso, tem um cara diabético, tem um cara que tem... 20 anos de idade, o cara tá com uma saúde de ferro. Pô. 30 anos de idade, tá com uma saúde de ferro. Mas, se tem uma comorbidade, você toma a vacina. Agora, então, a vacina para criança, o senhor acha assim... desnecessário. O risco, eu acho desnecessário. Não tem porquê você... Colateral é maior. Os efeitos colaterais assim, eu vou até me posicionar de uma forma aqui, o seguinte, eu acho que isso aí fica a critério dos pais. O Estado, né, nenhuma sociedade médica pode obrigar a vacinação do Covid em crianças, em jovens. Por quê? Porque primeiro que a gente não terminou todo o processo dessa vacina, a gente ainda está em fase ainda, né, usando a população para fazer estudo ainda. Então, assim, é inadmissível isso. E na minha concepção, isso é inadmissível. Mas deixar claro também aqui que a partir dos 35 anos e com comorbidade, a vacina ela salvou, né, a população mundial, né, das mortes com Covid. Se não fosse a vacina, a gente poderia ter seria uma catástrofe muito maior. A vacina salvou. A gente não está falando porque senão disso. Porque senão a galera pensa, poxa, a vacina é contra a vacina, é importante. Não, eu quero me colocar aqui, eu não sou anti-vacina, não. Eu sou assim, fazer a coisa de uma forma estudada, de uma forma não imposta. Eu acho que o pior de todo esse processo de vacinação é você impor as coisas à população. Isso aí é falta de liberdade. E eu vou ser sincero, isso aí é a única coisa que me preocupa em todo esse processo. É a gente, como ser humano, começar a perder a liberdade de opinião, de livre escolha, de ir e vir. E foi o que a gente viu. Né? Você criou um monte de prefeitos aí que viraram simplesmente ditadores e impunham tudo com todo o aparato necessário. E assim, você vê que você não pode dar poder a todo mundo dessa maneira,